Oi, um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou falar, um pouco atrasada talvez, mas sobre essa base aqui, a Basic da Nina Makeup. Então roda a vinheta pra gente começar logo a falar deste produtinho. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Essa é uma base que foi muito falada, né? Está sendo muito falada na internet por conta de ser uma base com um preço bom, preço barato, né? Um valor bem barato. E que tá todo mundo dizendo que é uma base muito boa, muitas blogueiras falando que foi uma das melhores bases que testou nos últimos tempos. E muita gente falando que realmente é uma base excelente, que nunca tinha usado uma base tão boa pelo preço que ela custa e tal. E realmente ela é uma base barata. Quando ela foi lançada, ela estava custando R$29,90 por aí. Esse era o preço que se falava dela em todos os lugares, basicamente. Só que agora ela já não tá mais esse valor. Inclusive, eu demorei, né, para trazer o vídeo porque eu tive dificuldade para achar essa base na minha cor, que é a cor 2. Eu sei que essa é a minha cor porque eu me baseei na cor de algumas blogueiras que eu acompanho, que tem exatamente o mesmo tom que o meu, e a cor é a 2. E eu já dei uma meia usada nela, assim, eu já dei uma roubadinha, né? Eu já usei ela uma vez num curso que eu tava fazendo e uma colega levou essa base e eu usei lá no curso, então eu sei que realmente a cor 2 vai dar certo pra mim. Mas ela já não tá custando mais esse valor. No próprio site da Nina Makeup ela está por R$39,90. Na Shopee a gente ainda acha alguns lugares mais baratos. Em algumas lojinhas ainda tem até por R$29,90, mas a cor 2 não tem mais. A cor foi a cor que acho que esgotou mais rápido, eu não sei porquê, talvez por ser uma cor, um dos tons mais claros, a cor que para maquiador, né, um dos tons coringas, e aí ela se esgotou muito rápido. E eu não tava achando. Aí das que eu tava achando a cor 2 era de R$39, R$40, R$45, até quase R$60 eu achei. Então o mercado começou a ficar meio doido, o negócio viraliza e aí o preço começa a subir, é a lei da oferta e da procura. Mas eu achei numa lojinha por R$33 com frete grátis, então tava um pouquinho acima só dos R$29,90 e aí acabei comprando, chegou hoje, veio bem rápido que eu fiz o pedido no sábado, hoje é quarta-feira, então chegou rápido. Eu já estou com a pele preparada, limpa e hidratada como eu faço para receber qualquer base que eu uso. A diferença para teste de base, para teste não, tanto para teste quanto para uso de base é o tipo de hidratante. Uma base mate eu uso um hidratante um pouquinho mais intenso, uma base não mate, um hidratante mais médio, digamos assim, mas sem hidratação em hipótese alguma. Então, bora lá. Como eu disse, a cor é a número 2. A embalagem dela é aquela embalagem tradicional de bisnaguinha. Ela tem... Eu tava procurando na embalagem a volumetria dela, né? E eu não consegui achar de jeito nenhum. As letras pequenas e essa luz aqui no meu olho é ruim de ler. Aqui tá escrito 25 gramas, mas eu não consegui ler na embalagem até por conta disso mesmo. Eu fui olhar no site, eu consegui ver na imagem no site e aqui tá escrito 25 gramas. Então, assim, é uma informaçãozinha meio difícil de achar. E no site aqui eu tô vendo que ela tem efeito HD com rosa mosqueta, niacinamida para cuidados com a pele, é resistente à água. Então ela tem bastante efeitos. Então bora lá agora usar no rosto. A embalagem é essa de bisnaguinha. Ela tem uma consistência não muito líquida. Ela não escorre. E eu vou aplicar com a esponjinha, que é a minha forma preferência de aplicar. Aquele tanto que eu pus aqui, eu espalhei nesse pedaço do rosto e um pouquinho na testa. Na testa a camada tá mais fina, aqui no rosto tá uma camada média. E ela trouxe uma cobertura média, que dá pra ver, né? A gente consegue ver aqui pela diferença dos olhos, que é uma cobertura que eu gosto. É o tipo de cobertura que me agrada, eu gosto de uma cobertura de leve a média mesmo, tá? Mas eu fiz uma camada bem fina. Agora eu vou pôr um pouquinho mais aqui e vou aumentar aqui, né? Um pouquinho na testa e um pouquinho aqui no centro, aqui para fazer até uma segunda camada aqui, nessa região. Aqui eu tinha posto uma meia camada, na verdade, né? Eu ainda não passei na região dos olhos, que eu vou passar por último ali pra gente poder ver a cobertura. E ela construiu um pouquinho aumento de cobertura, né? Eu pus pouco aqui, mas dá pra perceber que ela aumenta a cobertura conforme eu vou aplicando camadas. E ó, dá pra ver que é esse tipo de vermelhidão que eu tenho aqui, principalmente essas veinhas que aparecem, que deixam minha pele bem vermelha, ela cobre bem, ela camufla bem. E é isso que eu gosto. Eu não gosto de tampar minha pele, até de
Eu gosto que aparece um pouco das minhas sardinhas e tudo mais, mas esse tipo de coisa eu gosto de camuflar, que é o que ela faz muito bem. Então, passando nos dois lados do rosto, eu consigo ver uma cobertura bem uniforme, uma aparência muito bonita da base. É claro que o hidratante por baixo, ele influencia, mas eu não uso base sem esse tipo de hidratação. E eu acho que ninguém deve usar base sem hidratação. E é claro que a quantidade de hidratante depende do seu tipo de pele. Então, se você tem uma pele que precisa de mais hidratação, você vai pôr mais hidratante, você vai chegar nesse resultado. Se você tem uma pele que precisa de menos hidratação, você vai pôr menos hidratante e vai chegar nesse tipo de resultado também. Apesar do hidratante interferir no resultado, de uma certa forma, ele não interfere tanto assim, a ponto de dizer que o hidratante deixou a base feia ou o hidratante deixou a base bonita. Não, se a base é boa, a base é boa, se a base é ruim, a base é ruim, o hidratante não vai estragar ou resolver o problema dela. E agora eu não vou passar corretivo, eu vou passar ela na região dos olhos, até pra gente ver a questão da cobertura dela nessa região também. Aí aqui eu tô aplicando um pouquinho mais concentrado, com batidinhas também. É lógico que eu não tô aplicando uma camada muito grossa, porque senão fica feio, fica grosseiro. Mas eu tô aplicando com talvez uma camada um pouquinho maior do que a que eu aplico no resto do rosto. Aí o excesso que tá na esponjinha eu aplico nas regiões que eu gosto de aumentar um pouquinho a cobertura. E dá pra ver o quanto ela cobriu e o quanto ela uniformizou. Ela não cobriu 100% a minha olheira, tá? Eu vou precisar talvez de uma segunda camada ou um corretivo, mas pra mim tá bom. Eu muitas vezes, até pro dia a dia, pra alguma coisa assim, eu paro nesse ponto, eu não fico colocando muito produto para não acentuar as linhas de expressão. Eu prefiro deixar por aqui, que já deu uma boa disfarçada nas olheiras e não vai ficar chamando atenção para as olheiras, deixar desse jeito, deixar só com isso, do que ficar pondo um mundaréu de produto para ficar zero olheiras, mas ficar aquela coisa grossa que vai acentuar as linhas de expressão. Porque a gente não pode ter, depois de uma certa idade, né, quando a gente tem linhas de expressão, que é o meu caso, né, com praticamente 50 anos, a gente não pode ter tudo na vida, né? Ou eu camuflo as orelhas, não, né? Ou eu camuflo as olheiras, ou eu não ressalto as minhas linhas de expressão. É claro que eu consigo um bom disfarce das minhas olheiras, sem ressaltar tanto, com um bom produto, mas às vezes não vai ser 100% a camuflagem. E pra mim tá perfeito aqui. E agora eu vou esperar ela dar uma secadinha pra gente ver a transferência dela. É lógico que ela não vai ser 100% sem transferência por conta do hidratante, mas mesmo assim nós vamos dar uma avaliada. Eu vou fazer a sobrancelha enquanto isso para ganhar tempo. Bom, aqui agora dá pra ver duas coisas, né? Primeiro que ela deu já uma acumuladinha aqui nas linhas de expressão, nada exagerado. Eu não vou bater a esponjinha aqui ainda para tirar esse acúmulo, para não colocar mais produto molhado aqui na pele antes da gente fazer o teste da transferência. Vou pegar o papel limpo e vou pôr desse lado aqui, que é o lado que eu apliquei primeiro. Ela grudou no rosto e transferiu minimamente. Eu acho que não dá pra ver na minha câmera, porque minha câmera não é tão de alta resolução assim, ela não é 4K. E por conta das luzes, mas não transferiu quase nada. E agora jogando um pouquinho de água aqui nessa pele. Eu tô só encostando o papel bem de leve. E ela saiu praticamente nada. É óbvio que se eu apertar com força, ela vai sair um pouco mais. Mas até por causa do hidratante, tá? Mas normalmente se a gente se molhar e tá maquiado, a gente não vai apertar com força, tá? A gente não vai ficar atritando. A gente vai só encostar assim de leve pra secar. E aí aqui agora eu vou tirar, né, onde ela acumulou. Tá vendo aqui? Ela acumulou na pálpebra também. Aqui também, né, na linha abaixo dos olhos. E ela se desfez o acúmulo facinho e não perde a cobertura. Inclusive onde estava molhado, né, e eu bati com a esponjinha para a esponjinha absorver a umidade. E ela não abriu. Porque tem algumas bases que eu já fiz isso. Aí a hora que eu encostei a esponjinha nela úmida, para tirar a umidade na esponjinha,
Parece que a base saía de bloco assim na esponja, né? Essa base não. Ela só saiu a água mesmo que tava na pele e foi pra esponjinha. Então ela tem uma boa resistência e eu sei que ela tem uma boa duração também, porque aquele dia que eu falei, né, como eu falei, eu usei aquele dia no curso, eu fiquei com ela o dia inteiro. Ela aguentou bem o dia inteiro e a maquiagem que eu fiz lá no curso durou o dia inteiro. Então ela tem uma boa resistência também na minha pele, ela ficou... É óbvio, nós não estamos numa época quente, tá? A gente tá numa época de, assim, não tá frio, né? Agora que ontem e hoje que deu uma esfriada, mas aquele dia não tava frio, mas também não tá calor, pra dizer que eu suei ou coisa e tal. Mas nada assim, mas ela tem uma boa resistência sim. Eu gostei muito, gostei do acabamento dela, né? Naquele dia também, eu achei que ficou bonita. E é uma base assim que tem um custo-benefício bom. Ainda pelos R$ 39,90 eu acho que compensa, comprando no site, né? Os produtos da Nina Makeup estão se falando bastante, estão dizendo que são muito bons. O pó eu não testei porque eu tô achando assim, eles não são produtos muito baratinhos não. Eu acho que o único produto realmente baratinho é essa base aqui. Os outros produtos já são numa faixa de preço médio para alto. Mas se forem bons como estão se falando aí, dependendo, né, da sua condição, eu acho que vale a pena, né, comprar para testar. Eu ainda não comprei porque a coisa tá meio apertada, mas... espero comprar logo e se eu comprar eu vou trazer aqui com certeza para testar com vocês. Então me digam aí se vocês já usaram essa base, né? Porque é uma base que foi bem viral, tem muita gente que já conhece, que já usa. O que vocês acham dela, se vocês não usaram, se vocês têm vontade de usar. E deixe então seus comentários dizendo a opinião de vocês sobre ela, se vocês gostam ou não. No mais... vamos ajudar esse canal a crescer, compartilhar, movimentar aqui, para ver se o YouTube entrega isso aqui para mais gente e a gente, quem sabe, consiga monetizar esse canal, né? Então, espero contar com a colaboração de vocês. Um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos.